Oi, gente, estamos aqui ao vivo e a cores para falar de um tema, supimpa, o desespero versus a ansiedade, Vamos conversar sobre se existe diferença, vamos trazer aqui informações assim fundamentais para que a gente entenda de forma mais clara e objetiva possível essa questão. Porque é uma questão muito falada, é uma questão muito vivenciada e ela exige um entendimento e uma compreensão maior, mais ampliada para a gente poder entender os processos de vivenciar ansiedades e de vivenciar desesperos que são diferentes e que a gente pode administrar isso para trazer mais equilíbrio para a nossa vida. Então, hoje vamos falar sobre essa questão, se é desespero, se é ansiedade, se uma leva a outra, como que isso funciona, como a gente pode administrar para que a gente tenha uma paz, para que a gente possa simplesmente, quando perceber que entramos nesse processo, porque é muito comum, é uma coisa mais comum do que a gente imagina, essa questão da ansiedade, e ela é tratada muitas vezes de uma maneira um pouco equivocada, Então, vamos entender aqui para que a gente possa levar esse entendimento para as pessoas que a gente conhece, que vivem esses estados, para vocês aqui que estão me assistindo, que muitas vezes sentem isso, para profissionais que muitas vezes me assistem, também poder trabalhar isso com seus próprios clientes, tá? Então, vamos entender, a diferença entre desespero e ansiedade. Vamos procurar olhar para isso de um viés um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, começando a nossa live, como sempre eu gosto de começar, trazendo esses esclarecimentos, essas dúvidas que muitas vezes ficam, saber diferenciar uma coisa da outra, poder gerenciar isso melhor, Vamos começar com a definição, porque hoje eu vou trazer um aspecto muito importante da ansiedade, para vocês poderem entender, inclusive ajudar pessoas, se vocês são profissionais, ou ajudar a si próprios, ou ajudar pessoas que vocês convivem. Tá? Então, vamos começar com o conceito que eu gosto muito de trazer. Qual é o conceito da palavra desespero? Então, desespero é um estado emocional de extrema tensão, ansiedade e medo. Olha só, prestem atenção nessa definição, tanto de desespero e de ansiedade, para a gente poder entender como um todo tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, desespero é um estado emocional de extrema tensão, ansiedade e medo. É um estado de profundo desânimo, onde a pessoa se sente incapaz de qualquer ação. Tá? É uma vivência de uma situação que eu vejo que não tem saída. É uma desesperança. Então, o desespero, a própria palavra diz, não existe esperança. A esperança acabou, ela se extinguiu. É um estado grave, tá? Ansiedade, ela significa, lá no dicionário, desejo veemente e impaciente. Não tá errado, tá? Não tá errado. Mas não é só isso. Tá? É que provoca um grande mal-estar físico, psíquico, é uma aflição, é uma agonia, uma incerteza. Tudo isso está corretíssimo, tá bom? Mas vamos entender o que gera a ansiedade, E como que a gente pode, de uma certa forma, diferenciar o que é uma ansiedade, porque a ansiedade não é desespero, tá? A ansiedade pode levar ao desespero, E tem uma coisa aí no meio que é importante que você entenda, então fica comigo até o fim para você poder entender, porque nessa live eu vou mostrar e ensinar para vocês que a ansiedade, ela não é ruim. Fica comigo até o fim para você entender de uma vez por todas, você aí que vive com ansiedade, você aí que se intitula uma pessoa ansiosa, você aí que convive com pessoas ansiosas ou que trabalha com pessoas com esta queixa. Fica comigo para você entender que eu vou mostrar e ensinar para você que ansiedade não é uma coisa ruim, Que a gente precisa tirar do papel de vilã. A ansiedade, ela não pode mais ser vista como vilã, e vocês vão entender por quê, tá? Porque ela é tratada e ela precisa ser vista e tratada, de uma maneira que a gente possa aprender a entender que quando a gente fala de ansiedade, que quando se
pensa em ansiedade, de quando se vive uma ansiedade, né? Muitas vezes são dois verbos que são levados a pessoa a praticar, a agir, e também é levado. Isso é assim, eu digo para você o que você precisa fazer. Você precisa ou controlar, ou lutar contra ela ou com ela. É isso que as pessoas entendem. É isso que é dito para as pessoas. Você está ansioso ou você é ansioso, que são coisas diferentes. Não existe você ser ansioso, tá? Você está ansioso, é diferente, né? E não é necessário nem controlá-la, nem lutar contra ela, nem com ela. Porque é isso que é o comum. É isso que as pessoas buscam, né? Por quê? Porque a ansiedade, quando surge, ela tem um mal-estar. Como eu defini, a definição aqui que eu trouxe para vocês de desespero e ansiedade é verdadeira, é verídica. É um estado de mal-estar físico e psíquico. É uma aflição, né? É uma agonia, é uma incerteza. Tudo isso é ansiedade. Só que isso tem um para quê, isso tem um porquê, isso tem um motivo, né? Então, deixar a ansiedade de ser colocada nesse lugar de vilã é fundamental para a gente poder aprender a trabalhá-la, né? A administrá-la, a elaborá-la. Porque ninguém é ansioso, a gente fica ansioso, é um estado de ser que é fundamental e necessário para todos nós seres humanos. E isso é que é importante a gente entender e aprender, tá? Então, para quê? Né? Para quê? Para quê que a ansiedade serve? Ela serve porque ela nos pede algo. Como eu venho falando aqui nas minhas lives, todos os sintomas, todas as dificuldades na nossa vida, ela nos pede algo. Então, quando a gente abre a nossa mente, a gente muda o nosso mindset para entender, para compreender que tudo que está ao nosso redor e dentro da gente tem um para quê, tem um motivo, tem uma coisa que é pedida, né, que está nos pedindo algo, a gente consegue sair desse lugar de não precisar entrar num desespero, sair do lugar do sofrimento, que é isso que a gente precisa aprender, a sair do lugar do sofrimento, porque o sofrimento ele é provocado por dores reais que a gente sente, mas que existe uma inabilidade de administrar essas dores, tá? Então, esse mal-estar que a ansiedade provoca é real, só que eu não nasci assim, tá? A gente traz isso, porque é uma grande oportunidade de diálogo. A gente precisa aprender a dialogar com a ansiedade quando a gente percebe que ela está ali. E vocês vão aprender aqui hoje a perceber e a diferenciar a ansiedade de medo, tá? Que é muito importante também a gente fazer a gente buscar esse aprendizado. Então, antes de tudo, para a gente aprender a lidar com o mundo, né, com o nosso cotidiano, a ansiedade, ela está presente. Porque é uma ânsia pelas coisas. Então nós somos basicamente pessoas e seres humanos que vivemos à base de necessidades e desejos que a gente busca satisfazer. Só que existe uma grande diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é algo que nos supre psiquicamente, psicologicamente, fisicamente. A necessidade, ela é necessária, como a palavra já diz, de ser satisfeita, porque vai me suprir psicologicamente e fisicamente. Desejo não. Desejo é algo que só me supre fisicamente. Então, muitas vezes, a gente vai colocando a necessidade na casa do desejo, o desejo na casa da necessidade, e a gente embola o meio de campo, a gente cria uma confusão, e aí essa ansiedade, ela vai se instalar em nós, e ela acaba se tornando algo desesperador, a ponto de ser crônica e desenvolver uma patologia com esse nome. Tá? Então a gente não é nenhuma doença, a gente está, a gente desenvolve um estado momentâneo, porque a nossa relação com o mundo, com o nosso cotidiano, precisa ser aprendida. A gente tem uma educação que só se preocupa veementemente com conteúdo, e o nosso estado de ser fica à deriva. Né? E isso é muito importante, né? Então a maioria das nossas ações depende da ansiedade.
A nossa sobrevivência depende, né, desse medo e da coragem que só são despertados por meio desta ansiedade. Quando a ansiedade se instala ali em nós, tá? No livro Dialogar com a Ansiedade, Uma Vereda para o Cuidado, do Enio Brito, meu querido colega e amigo, psicólogo, doutor na área, da Gestalt terapia, ele escreveu esse livro. Quem quiser se aprofundar nesse tema, por ser psicólogo ou terapeuta, vale a pena comprar esse livro. Depois vocês podem me pedir no direct, aqui no meu Instagram, na bio, tem lá os ícones do meu WhatsApp, das minhas outras redes. Pode entrar em contato comigo, eu tenho o prazer de informar para vocês. E aí, o que ele fala, né? Ele é tão interessante que ele vai além, né? Ele conta que a ansiedade, ela é mais primitiva que o medo. Olha que interessante. A ansiedade, ela é mais primitiva que o medo, porque ela busca tornar-se medo para aí gerar uma ação. Eu vou explicar isso melhor. Fica aqui comigo, tá? Então, para gerar a ação, o medo tem dois caminhos, né? E aí a gente vai entender, eu vou trazer a diferença de um e de outro aqui para poder esclarecer isso de uma vez por todas para todos vocês, né? Então, são dois caminhos que o medo, né? Para gerar ação, o medo ele tem dois caminhos para a gente poder agir. Quais são esses caminhos? Ou vai provocar a coragem, ou vai provocar o desespero. Então a diferença do desespero é: a ansiedade não é desespero, o desespero não é ansiedade, né? O desespero é um dos caminhos escolhidos pelo medo, o outro caminho é a coragem. São dois caminhos que a gente pode escolher quando a gente sente medo. Só que para sentir o medo, ele é provocado pela ansiedade. Vamos entender isso, uma coisa de cada vez. Fica comigo aqui para você entender, tá? Então, o que a coragem ela vai possibilitar? Então, esses dois caminhos. A gente está sentindo ansiedade. Tô percebendo que eu estou ansiosa. Ok. Para que eu tenha uma ação, para que eu saia desse estado, eu preciso transformar essa ansiedade em medo. São coisas diferentes. Eu vou explicar mais ainda. Calma. Tá? Uma coisa de cada vez. Então eu tenho ansiedade. Para eu gerar ação, eu tenho que transformar a ansiedade em medo. E o medo tem dois caminhos. Ou eu vou pro caminho da coragem, ou eu vou pro caminho do desespero. É aí que entra o desespero. Como que é o caminho da coragem? O que ele possibilita? Quando eu escolho o caminho da coragem, eu vou avaliar o risco. E eu vou ter ação de enfrentamento ou de fuga desse risco, que pode ser um ato corajoso. Mas se eu escolho o caminho do desespero, ele também tende a provocar atos de temer, atos temerários, de comportamentos de fuga do risco, sem avaliá-lo, porque a diferença aqui está a avaliação do risco. No desespero eu não avalio, né? Eu ocasiono muitos prejuízos existenciais, né? Então, a gente mais uma vez sabe que a vivência da ansiedade não é algo agradável. Então, recapitulando, eu vou aprofundar isso daqui, tá? A ansiedade é um estado que a gente percebe em nós. Para que a gente elabore a ansiedade, a gente precisa transformá-la no medo, porque o medo é algo real. E aí eu posso escolher dois caminhos, o caminho da coragem e o caminho do desespero. Olha aí onde entra o desespero. Tudo isso já aconteceu antes do desespero aparecer, porque eu posso estar fazendo essas escolhas de maneira inconsciente. Por isso o autoconhecimento é fundamental na vida da gente. Tá? Então, se eu escolho o caminho da coragem, transformei a minha ansiedade em medo, gerei ação e eu escolho coragem ou desespero. Para eu escolher a coragem, eu estou avaliando o risco e buscando uma atitude de fuga desse risco, né? De enfrentamento, eu vou enfrentar ou eu vou fugir, mas de ato corajoso. Se eu escolho o desespero, eu não faço essa avaliação de risco e aí eu vou tomar atitudes sem avaliar e ocasionando prejuízos existenciais para mim. Olha como é importante a gente entender isso que eu tô falando para vocês hoje aqui nessa live,
tá? Porque eu conheço 99,9% das pessoas que eu conheço estão vivendo ansiedades levadas a chegar ao desespero, inclusive levadas a desenvolver a patologia da ansiedade, tá? Porque ninguém nasce assim. Então, vamos continuar. Então, se é uma defesa da ansiedade, a gente precisa aprender, o desespero entra sem percebermos. Mas para que a gente perceba, Cris, a gente tem, minha querida, que entender esse processo da ansiedade. Porque o desespero, ele é produto final de algo que você escolheu numa ação voltada para o medo, que o medo é real e a gente precisa ter consciência dessa realidade, o que está me provocando medo, né? E aí eu vou escolher agir de maneira corajosa, vou entender, vou analisar os riscos e vou agir enfrentando ou fugindo, ou eu vou entrar no desespero e meter os pés pelas mãos, que é o que a grande maioria faz, tá? Então é uma defesa que procura dialogar por meio de sinais de alerta. A ansiedade é uma defesa de nós, seres humanos, que vai procurar dialogar por meio de sinais de alerta. E esses sinais de alerta geralmente provocam dor. E aí é inerente ao ser humano essa defesa. Mas por que é inerente ao ser humano a defesa, a ansiedade? Porque ela é necessária, né, para que a gente obtenha atenção naquilo que eu estou precisando e que eu não estou sabendo o que é. Gente, isso é muito sério, né? Se a ansiedade não gera a corajosa ação cuidadosa, você vai se tornando patológica. Por isso que as pessoas procuram psiquiatras e vão sentindo no corpo, sentindo na mente, sentindo nos estados dela, a ansiedade toma conta e vira o desespero. Por quê? Porque precisa de um entendimento prévio. Primeiro a gente tem que tirar ela, tem que parar de achar que a ansiedade é vilã. Ela não é vilã. Ansiedade é necessária, é uma defesa nossa do que eu preciso mudar na minha vida. O que eu tô, que mudanças e transformações estão sendo pedidas para mim, que eu não estou me conectando com as minhas verdades, com a verdadeira razão da minha existência, né? Muitas vezes a gente quer controlar demais a ansiedade e aí a gente mete os pés pelas mãos, aqueles dois verbos, né, que eu falei aqui antes, que é o controlar ou lutar contra ou com ela. Não serve, não funciona, fica refém de medicação o tempo todo, porque ela quer nos tirar de uma acomodação, de uma suposta segurança. Isso, Nilce, autoconhecimento. E aí, o driblar a ansiedade, como você está falando, que eu adoro essa palavra, muito obrigada por colocá-la aqui, é justamente esse aprendizado, né? De entender que ela, porque vocês vão entender aqui, que a ansiedade, né? Por que então ela é vista como um problema? Por que a gente precisa? Por que as pessoas querem controlar e ela é vista como um defeito? Porque não há esse conhecimento e esse entendimento de que ela é uma oportunidade, é uma defesa do nosso ser em relação a algo que precisa ser visto, que precisa ser mudado, transformado, e eu estou cega, totalmente cega, né? O que acontece aqui, né? O que ela é vista como um problema? Então, assim, é uma suposta segurança quando eu acho que eu tenho que controlar a ansiedade. Porque a ansiedade tem uma coisa muito interessante que o Enio Brito fala nesse livro, que ela é filha da criatividade e da liberdade, que são características inerentes ao ser humano. Só que nada disso é falado, nada disso é ensinado. Então, olha só, existem dois caminhos. Quando a gente está falando de ansiedade, a gente entender por que a ansiedade precisa se tornar medo. Tá? E agora vamos falar sobre esse ponto que é muito importante da gente entender. Por que a ansiedade, a gente precisa entender que a ansiedade como defesa na vida, de eu entrar em contato com a minha verdadeira razão da vida, porque isso também não se ensina na escola. A gente vai para a escola para aprender conteúdo. A escola não ensina a gente a ser quem a gente é, a trazer recursos, que nós temos diversos recursos para nos aproximar e nos conectar com a nossa verdadeira razão da vida. Por que eu nasci? Para que eu nasci? Canso de fazer live sobre esse assunto.
E aí, quando eu não me conecto com isso, quando eu não busco essas respostas de uma maneira séria e profunda, né? Eu preciso buscar isso de uma maneira séria e profunda, eu entro em processos de ansiedade. E aí a ansiedade, ela tá agindo como uma defesa para eu falar: acorda, o que você tá fazendo com a sua vida? E aí a gente vai buscar recursos para lidar com a ansiedade do tipo medicações, muitas vezes sem necessidade nenhuma, porque ela não está patológica. Quando vira patológica, realmente a gente precisa de uma ajuda de medicação. Óbvio, é corpo, é físico. Mas muitas vezes a gente vai buscar essa medicação sem ter o esforço de compreender o que ela está querendo dialogar comigo, conversar comigo, né? Então existem 3 maneiras da gente, quando fala de ansiedade, da gente pensar em relação a contato. Então como é que a gente estabelece contato no mundo? A gente estabelece contato com a nossa parte material, que é o nosso corpo. A gente estabelece contato com o nosso meio, com o que está no entorno, com pessoas, com situações. E a gente estabelece contato com as nossas fantasias, o produto das nossas imaginações. Então, o contato com o corpo e com o ambiente, ele passa pela nossa percepção, né? São os órgãos da percepção. Eu tô vendo, tô falando, tô sentindo, tô ouvindo, né? É por aí. Do ambiente, eu tô aqui me conectando com pessoas, com coisas, com situações. O contato pela fantasia, ele passa pela imaginação. É tudo que não está presente no aqui e agora. Tudo que não está presente. O que eu comi no meu almoço já virou fantasia, já não está mais aqui presente no dia a dia, né? Então, a ansiedade faz morada na imaginação. Por isso que ela precisa se transformar em medo, que é a única possibilidade de agir. Né? Ainda que ela se apoie no corpo, porque a gente vê expressões corporais e ambientais da expressão da ansiedade, a morada dela está na imaginação, tá? A ansiedade, ela se sustenta na possibilidade do não ser, na possibilidade do não contato. Por isso que muitas vezes a pessoa fica parada aí. É aí que a pessoa fica paralisada. Porque o imaginativo, a fantasia, pode paralisar. Então a gente vive na vida impermanências. Nada é permanente. Nada é fixo, nada é concreto. Nós não temos certezas de nada. E é aí que a ansiedade, ela entra como algo importantíssimo para a gente ir buscando o sentido na vida o tempo todo. Se eu não vou para o meu autoconhecimento, se eu não me conheço, se eu não estabeleço uma relação comigo de entender isso tudo na minha vida, eu vou ficar no imaginário e na fantasia o tempo todo. Então o contato, ele envolve um risco de perda de identidade e de separação. Então por isso que as pessoas evitam o contato. A gente não vê essas relações líquidas, a gente não vê isso tudo acontecendo, né, na superficialidade. Por que eu vou me aprofundar? Porque o aprofundamento me traz lucidez, o aprofundamento me traz conhecimento, o aprofundamento me traz uma certeza, uma concretude. Só que muitas vezes ela é dolorosa. Mas se eu fico no imaginário, eu não vou me abrir nesse relacionamento, por exemplo, porque eu já levei tanta paulada que agora eu só de pensar me provoca ansiedade. E aí a pessoa fala: eu tenho medo de relacionar. Não, ela tem ansiedade de relacionar. A gente vai ver um exemplo aqui sobre isso muito interessante. Então, é aqui que reside a possibilidade da ansiedade. É na imaginação. Então, como diferenciar ansiedade de medo? Que deve ser isso que vocês estão aqui me perguntando, que deve ser isso que vocês estão aqui pensando. Então, Magda, como que a gente diferencia ansiedade de medo? Né? Então são 2 maneiras, são 2 vivências que são parecidas, muito próximas uma da outra, mas diferentes. A primeira, que é a ansiedade, ela é totalmente pautada e embasada na fantasia, na imaginação. O medo, ele é totalmente no aqui e agora, na relação com o ambiente, na relação com o meu próprio corpo, tá? É comum a gente achar que tem medo e, na verdade, a gente está ansioso. Quer ver um exemplo? As pessoas que falam que tem medo de avião ou que tem medo de relacionamentos, na verdade é ansiedade, né? Ansiedade que fica avaliando riscos
que existem no voo, os riscos que existem de eu me relacionar. Então, na verdade, eu tenho ansiedade de voar de avião, eu tenho ansiedade de me relacionar e não medo. Porque quando eu tô no medo, eu faço aquilo. São distintas, mas eles não são separados. Ansiedade tá no imaginário, tá no fã da fantasia. Se eu fico parada aqui, eu não trago uma avaliação real do risco, eu não gero, eu não transformo a ansiedade no medo para ter duas possibilidades de caminhos, a coragem e o desespero. Então essa lucidez, essa clareza precisa começar a trazer para nós. Tá? Então parem de falar que tem medo de andar de avião, vocês têm ansiedade. Parem de falar que vocês têm medo de se relacionar, porque vocês têm ansiedade. Parem de falar que vocês têm medo de falar no público, de fazer uma live por aí afora, né? Por quê? Porque vocês têm ansiedade, tá? E aí a ansiedade, ela tá no imaginário e o medo tá no concreto, né? A ansiedade, por isso que a gente fala que elas são distintas, mas elas não são... mas elas são separadas. Cristina, então já identifiquei, estou no medo, e é isso que me faz entrar no desespero. Porque o medo tem dois caminhos: ou você avalia os riscos e enfrenta ele, ou foge daquela situação. Se ela for te provocar muito prejuízo, você pode enfrentar. Como você vai enfrentar? Você está avaliando o risco. Aí tem que ter um ato de coragem, um ato do coração. Por exemplo, eu quero fazer uma live, gosto de falar, e aí eu tenho medo, tenho ansiedade. Aí as pessoas falam, eu tenho medo. Não, a pessoa não tem medo, ela tem ansiedade. Porque é o imaginário, porque ela não tá ali no concreto. Então, cara, assume que tem medo. Aí quando eu assumo que tenho medo, eu falo, é muito importante pra mim fazer live, então eu vou ter coragem, vou avaliar os meus riscos, vou me preparar, vou me organizar. É isso que eu vou fazer. E aí eu vou falar, mesmo com medo. Que aí a gente vai entrar numa outra live para falar de gerência de emoções, que eu já fiz várias aqui, tem lá no meu canal do YouTube, 1 milhão delas para vocês assistirem, e posso voltar a falar de novo, não tem problema, tá? Mas vamos pegar aqui esse ponto do medo. Obrigada aí, Cris, pelas suas palavras, e vocês todos que estão aqui colocando. Então, o medo, ele é concreto. A ansiedade, ele é um vazio, ele é ameaça, é uma vaga, uma ameaça vaga à existência, né? Um contato empobrecido que a gente tem, tá? Elas são imanentes, porque são inseparáveis. Uma tá dentro da outra. Então, o medo tá dentro da ansiedade, porque a ansiedade é primitiva, lembra? A ansiedade é um estado sem referência de um objeto. O medo não. O medo eu tenho uma referência. Então, como é que a gente diferencia? Criando critérios, mas critérios qualitativos e não quantitativos. A ansiedade está sempre voltada para o futuro. O medo está sempre vivido no presente. É a única possibilidade. A ansiedade nos leva ao medo e o medo nos leva a uma ação. Lembrem-se disso. A ansiedade nos leva ao medo e o medo nos leva à ação, e podemos decidir entre dois caminhos. Como agir quando eu estou com medo? Então, o medo é uma emoção ativa que impulsiona a uma atitude. É sobrevivência. Né? A ansiedade, ela tende a gerar paralisações, impasses, porque ela é mais primitiva que o medo. Por isso, a solução é alcançar o medo e provocar a ação. Então, por que as pessoas desenvolvem patologias, ansiedades crônicas? Porque elas não sabem lidar com as emoções básicas. E o medo é uma delas. E é o que eu canso de falar. O meu projeto Lapidação do Ser é totalmente fundamentado na inteligência emocional, o aprendizado de elaboração das emoções. Então, é uma defesa comum na ansiedade a evitação. Comumente se vivido sem sentido, né? Embora totalmente irresistíveis, tá? Uma pessoa evita o contato com que possa provocar a vivência da ansiedade e, ao mesmo tempo, deseja tal contato. Acabei de falar isso. Com esse meio para poder transformar. Então,
Por quê? Porque na ansiedade eu fico ali naquele limbo. Eu quero algo, porque existe uma mudança que eu quero provocar em mim. Muitas vezes não tá clara pra mim. Pra isso eu tenho que transformar a ansiedade no medo, assumir que eu tô com medo de mudar, de me separar de uma relação tóxica, de me lançar no mercado de trabalho de uma maneira diferente, de fazer algo que eu nunca fiz, ou de colocar em prática algo que eu aprendi. Né? Ou de me relacionar novamente porque eu quero uma relação e eu só levei pancada. Então, entendimento, né, da gente, né, essa coisa de entender qual é a minha proposta na vida, por que eu nasci, o que eu quero realizar, né? Eu vou provocando em mim um aprendizado de estabelecer um diálogo com a ansiedade. Né? Porque a ansiedade, ela trafega no mundo do simbólico. E o medo, ele é um caminho concreto. Então, a gente precisa se abrir para dialogar com essa sensação, em vez de se deixar tomar por ela. Né? Como que a gente pode fazer isso? Como eu posso me abrir para o diálogo destas sensações desconfortáveis que a ansiedade provoca, né? Para poder, ao invés de me deixar tomar por essas sensações. E aí, agir de maneira inconsciente e não ter clareza de que eu preciso transformar a ansiedade em medo, porque ela é primitiva, ela não é igual, né? Elas são inerentes, são diferentes, tá? E aí, através do medo, eu posso escolher dois caminhos, ou pela coragem, ou pelo desespero. É aí, é assim. Só que a gente muitas vezes precisa de ajuda para isso. Procure um profissional, tipo eu consigo te ajudar, né? Ou qualquer outro profissional da área que consegue trazer recursos e ferramentas para você buscar, porque até o manejo na terapia de pessoas que chegam ansiosas e que chegam com medo é diferente. A maneira como nós, terapeutas, psicólogos, trabalhamos quem está ansioso e quem está com medo é diferenciado, tá? E aí, duas sugestões aqui para vocês, né, que estão me ouvindo, que vão ouvir depois, que podem conversar com outras pessoas, enviar essa live para outras pessoas, que eu acho ela super importante. A gente precisa buscar autossuporte e suporte ambiental, tá? Para que a gente possa aprender a ter vivências mais sadias, ao invés de patológicas em relação à ansiedade. Tá? Então, a busca dessas vivências, desses suportes é fundamental. O autossuporte é eu descobrir as minhas ferramentas internas, é eu me conhecer, me reconhecer, identificar como eu funciono para poder buscar esse autossuporte. E, ao mesmo tempo, o suporte ambiental. Tem muita gente que vive em ambientes e ambientes mesmo, né? Família, etc., até próprio trabalho, né? Que são altamente tóxicos, que muitas vezes não vai conseguir ter esse suporte ambiental. Então vai buscar ajuda, né, com um psicólogo, com um terapeuta, para você poder cada vez fortalecer o seu autossuporte. E assim você aprender a saber que a ansiedade ela está trazendo um diálogo que você precisa se conectar. E aí a gente vai ter menos pessoas no mundo ansiosas, né? Se nós tivéssemos, né, os profissionais da área de saúde com esse entendimento, com essa visão da ansiedade, estaríamos com menos pessoas, né, muito menos mesmo pessoas com o nível de ansiedade patológico que está chegando, né? Não sou contra absolutamente medicação, muito pelo contrário, acho super importante em muitos casos, mas tem casos que não precisa, que basta um processo de autoconhecimento sério. E ao mesmo tempo, quem toma a medicação também precisa desse trabalho em conjunto. Precisamos entender isso, gente. Ninguém é ansioso, a gente está ansioso. E a ansiedade precisa se transformar no medo para que a gente abra esse diálogo e possa escolher o caminho da coragem. Como? Avaliando o risco, sabendo administrar e elaborar as emoções. No caso, a emoção do medo, que está aqui ligada à ansiedade. Então, deu para vocês entenderem que são coisas diferentes, mas não são separadas, elas são inseparáveis, porque a ansiedade é primitiva, a ansiedade está no imaginário, o medo está no concreto e a ansiedade precisa se transformar em medo para gerar ação, para que a gente possa trazer o equilíbrio. É isso, gente. É essa
a minha fala de hoje, né? Recomendo o livro do Enio Brito, né? Como Dialogar com a Ansiedade, uma vereda para o cuidado. Quem quiser saber pode me procurar aqui no direct ou no meu próprio Instagram. Na minha bio tem lá os iconezinhos dos meus canais. Pode me procurar que eu dou com prazer a dica do livro. Comprem, leiam. Quem quer entender sobre si próprio, quem trabalha com pessoas, quem tem pessoas ao seu redor que quer ajudar, passem essa live. Passem adiante, comprem o livro. Eu acho que informação, ela é muito importante. Então, esse diálogo que a ansiedade está provocando, é importante que a gente abra a escuta, sabe? Para ouvir aquilo que eu estou querendo dizer para mim mesmo e que através desta sensação desagradável, eu estou precisando, né, prestar atenção para poder voltar para o meu eixo aqui, para a minha verdadeira razão da minha vida, né? Isso é muito importante, gente, muito importante. Então fica aqui o meu beijo, a minha gratidão dessas pessoas aqui que ficaram aqui comigo, que participaram, de vocês que também vão me ouvir. Fiquem à vontade de me procurar para esclarecimentos, para dúvidas, tá bom? E semana que vem temos mais assuntos interessantes, intrigantes, para que a gente possa aqui, né, levar para o mundo essas verdades, essas informações que são, assim, fundamentais para que a gente administre melhor a nossa vida e possa ter mais equilíbrio e mais felicidade e mais amor. E assim mais humanidade. Beijo, gente. Até semana que vem. Gratidão.